Olá pessoal, sejam bem-vindos ao sexto e último módulo do nosso treinamento sobre o SQL Server Integration Services. Nesse módulo, nós vamos conhecer as diferentes maneiras de realizar o deploy do seu projeto do Integration Services no SQL Server. Pessoal, antes de iniciarmos, é importante lembrar aqui que a gente vai enfatizar mais o modelo de deployment de pacotes do Integration Service a partir do SQL Server 2012, que é aonde foi adicionado o syscatalog. Para quem ainda não teve a oportunidade de estudar mais sobre o syscatalog, ele foi introduzido no SQL Server 2012, onde ele foi criado uma central única, né? Onde todos os projetos eles podem ser armazenados. Uma das principais vantagens adquiridas foi o maior controle dos projetos, claro, mas também a maior facilidade para se realizar um troubleshooting dos pacotes, né, que você tem implementados na sua instância de SQL Server. Anterior ao SQL Server 2012, os pacotes eles poderiam ser apenas importados para o banco de dados MSDB, né, onde a gente tinha um menor controle, por exemplo, de alta disponibilidade, já que a gente não consegue fazer um mirroring, fazer uma replicação do banco de dados MSDB. A gente apenas restava para a gente apenas a possibilidade de realizar o Windows Failover Clustering. Porém, o disco ainda acabava, né, sendo um ponto único de falha. Com a adição então do syscatalog, você tem atrelado agora ao mesmo um novo banco de dados chamado sysdb, onde você poderá configurar técnicas de alta disponibilidade, como o Always On. Nessa demonstração, nós vamos verificar como configurar o syscatalog no Integration Server. Para quem não trabalhou ainda com 2012, eu sugiro que você atualize o seu ambiente para o 2012, porque está um produto muito mais robusto na parte de Integration Service. Voltando aqui para a nossa demonstração do syscatalog, se você abrir o Management Studio, e é importante que o Management Studio esteja também atualizado, né, para a versão 2014, você verá aqui o Integration Services Catalog. Porém, você não verá nenhum banco de dados sysdb que eu comentei. Então, o que você precisa fazer? Botão direito aqui em Services Catalogs, Create Catalog. Esse Create Catalog agora vai me mostrar algumas opções para realizar a criação desse banco. Uma das opções que a gente precisa é habilitar o CLR Integration. O que é o CLR? É o Common Language Runtime. Ele é uma feature que me permite que eu execute código .NET dentro do SQL Server. Beleza? Feito isso, você precisa de uma senha para criptografar o seu banco. Você pode ver que ele está falando aqui, ó. O catálogo protege o dado utilizando encryption, né, criptografia. Uma chave é necessária para essa encriptação. Então você precisa apenas de uma senha. Vou colocar uma senha aqui. Aqui você tem outra opção também, ó. Enable Automatic Execution of Integration Service Store Procedures at SQL Server Startup. Você habilita essa opção também, beleza? Clicamos com OK. E agora o que ele está fazendo? Ele está criando o catálogo e ao mesmo tempo ele também cria o seu banco de dados no servidor. Bom, ó, ele criou aqui o sysdb, você pode ver. E aqui agora também, se a gente atualizar, ó, você vê aqui um banco de dados chamado sysdb. Se você abrir ele aqui, ele apenas controla uma série de tabelas de sistema, né? Então tem folders, tem projetos, ó, pacotes, projetos, validações, enfim. Tem uma série de outras informações que serão salvas aqui nesse banco de dados. Beleza? E assim a gente termina mais uma demonstração de como configurar o sysdb. Bom, modelos de deployment, né? Com a chegada aí do syscatalog, a gente tem atualmente duas maneiras de realizar o deployment de um projeto, de um pacote do seu Integration Service. Seja através do modelo Project Deployment Model ou Package Deployment Model. Aqui no Project Deployment Model, você passa não a ter apenas um trabalho, né? Apenas um pacote que realiza uma ação. Mas você passa a ter um grupo deles, né? Pense aqui
No Project Deployment Model, você tem uma maior flexibilidade e uma maior robustez para lidar com um grande número de pacotes. Além de que nesse modelo, variáveis também, elas podem ser armazenadas em uma tabela do SQL Server. E isso a gente não tinha possibilidade de realizar anteriormente, né? E você também pode configurar environments dentro do modelo de deployment, desse modelo de deployment. Ele possibilita, nesses environments ou ambientes, eles possibilitam, né, um maior controle sobre os diferentes agendamentos que você pode ter para o mesmo pacote. Um exemplo prático aqui seria, você tem o mesmo projeto, que em dias da semana, por exemplo, ele executa o parâmetro X, porém nos finais de semana executa com o parâmetro Y. Com a configuração de environments, você pode ter um único projeto, porém com diferentes conjuntos de execução. Então você conseguiu entender qual a flexibilidade? Eu tenho um único projeto feito deployment, é o mesmo pacote, não estou mudando nada. Porém, se eu quero, eu posso executar ele dia de semana de uma maneira, final de semana de outra. Só que eu não quero ficar mudando o meu agendamento para isso. Eu crio uma única vez variáveis, né? Eu crio environments que me possibilitam realizar essa configuração. Já no Package Deployment Model, você trabalha com a versão mais antiga do deployment, que vinha sendo utilizada aí até o SQL Server 2008 R2. Você não realiza nesse modelo o deployment de um projeto, mas sim o deployment de um ou mais pacotes separadamente. O que é possível de ser criado, né? A gente vai ver depois, é um utilitário de implantação, quer dizer, que ajuda os usuários, né, a instalar os conjuntos de pacotes, né, e as suas dependências. A seguir, podemos conferir uma tabela que permite visualizar de uma maneira mais ampla e diferente a diferença entre os ambos modelos de deployment. Como você pode visualizar, há uma série de mudanças, né, entre um modelo e outro. Existe melhor? A resposta seria o bom e velho depende. Agora uma coisa é fato, a Microsoft vai concentrar esforços no produto, e isso estou falando como um MVP em SQL Server. A Microsoft vai concentrar mais esforços no Project Deployment Model, já que esse se tornará o modelo padrão de deployment de projetos no Integration Service. A Microsoft não quer dizer que vai deixar de funcionar, por exemplo, você colocar um pacote no MSDB. Não, não é isso. Porém, se você quiser algo de novo, alta disponibilidade, isso terá, por exemplo, apenas no Integration Services, né, no modelo de Project Deployment Model. Então é bom iniciar seus novos deployments focado nesse modelo. Aí vocês podem ver também as outras mudanças existentes, né? Então você pode ver que você tem aí uma série de outras opções que podem ser utilizadas. Um negócio muito legal que eu gosto de enfatizar aqui no Project Deployment Model é a possibilidade de você executar o seu pacote utilizando TSQL. Essa era uma flexibilidade que a gente não tinha no Package Deployment Model, a gente não tem, né? E isso é muito interessante, pessoal. Isso traz aí uma maior flexibilidade para os nossos projetos. Imagina você dentro de uma Story Procedure iniciar, por exemplo, uma execução de um pacote. Então, aí o céu é o limite, né? Nessa demonstração, nós vamos aprender então como a utilizar tanto o Project Deployment Model como também o Package Deployment Model. Bom, pessoal, vamos ver então primeiramente como que a gente realiza o deployment de um projeto no Integration Service. Eu estou aqui no meu Visual Studio, né? Eu estou aqui no meu Data Tools. A gente tem aqui um dos projetos que a gente estava trabalhando no módulo 5, que tem uma série de pacotes. Como que funciona o novo modelo de deployment? Você pode ver que ele é muito simples. Ó. Aqui, onde está o projeto, você irá clicar com o botão direito, Deploy. O que ele vai começar? O que ele vai fazer agora para você? Ele vai iniciar uma wizard, certo? Aonde vai te pedir uma série de informações. Então vamos lá. Essa primeira página aqui você não precisa demonstrar. Segundo passo, qual o nome do servidor? Então o nome do servidor é SRV TRL365. Esse é o nome do meu servidor.
E o legal aqui também é o seguinte, você pode estar numa máquina de desenvolvimento, que é o ideal que você faça, porém você vai realizar o deploy em produção. Então aqui você pode especificar o nome do servidor que está lá em produção. Depois aqui, vamos clicar em Browse para escolher o path, né, o caminho. Você pode ver que a gente já tem apenas a pasta raiz. Vou clicar uma nova pasta e vou fazer aqui, módulo 5. Ele vai criar a nova pasta aqui para mim, eu vou selecionar. Next. Deploy. O que ele está fazendo aqui agora? Ele vai pegar esse projeto e vai realizar o deployment no SQL Server. Você pode ver que foi bem rápido. Se a gente voltar aqui, ó, no syscatalog, módulo 5, eu tenho projetos, eu tenho o projeto aqui e tenho os pacotes, ó. Tenho todos os pacotes aqui do módulo 5. Lembra que eu falei de environment para vocês? Eu posso aqui, por exemplo, então, criar um environment, né, que vai me possibilitar realizar um diferente agendamento, por exemplo. Vocês entenderam como é simples realizar esse deployment? Se eu tivesse alguma alteração, adicionei para cá um novo Dataflow, o que eu teria que fazer? É apenas realizar o deployment novamente, né? Eu iria apenas voltar aqui na minha interface gráfica, ele já estaria na minha pasta correta, next, deploy. O que ele está fazendo? Ele vai lá, vai verificar no meu servidor os pacotes, vai modificar aqueles que estão que precisam ser modificados. Legal? Falando agora de Package Deployment Model. Eu abri um novo projeto aqui e basicamente o que a gente tem que fazer para realizar o deployment utilizando esse modelo de package, né? Primeiro passo, botão direito aqui no Script Task, no nome do projeto, e eu vou clicar aqui, ó, Convert to Package Deployment Model. Você pode ver aqui as opções que tem aqui, ó, Connection Manager, Miscellaneous, Project Parameters, enfim, tem várias opções. Agora vamos clicar aqui e vamos mudar. Primeiro ele dá um aviso. Se você utiliza alguma coisa que só existe, por exemplo, no Project Deployment Model, você vai perder essas configurações. Então, ele está dizendo aqui para você ter cuidado com essa mudança. Como a gente apenas está utilizando aqui Script Tasks, por exemplo, não tem nada que não tenha nos dois modelos. Então eu posso clicar com OK. E ele vai converter a compatibilidade dos dois, né, dos pacotes. Cliquei com OK. Você pode ver que já mudou, ó. Ele aparece apenas os pacotes, Miscellaneous e Data Sources. Beleza? Segundo passo que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Botão direito em cima do Script Task. Propriedades. Eu vou em Deployment. E aqui em Create Deployment Utility, o que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo que a gente chama de sysmanifest file, que vai permitir o quê? Digamos que você é o developer lá da sua empresa, que você está realizando, você realiza a configuração de diversos pacotes e você precisa passar isso para o DBA, por exemplo, realizar esse processo. O que você precisa fazer aqui, por exemplo? Você não quer que o DBA saia criando pastas lá no Integration Service. Você quer passar para ele uma espécie de um wizard, por exemplo, para ele fazer a criação. Então, se você criar esse Deployment Utility, ele cria uma interfacezinha gráfica que já é construída com Integration Service para facilitar esse deployment, né, para o usuário. Então, a gente muda aqui para True, clica em OK. Feito isso, o que eu vou fazer aqui? Ó? Botão direito, Build. Pronto. Você já viu, ele já vai realizar o build aqui, ó. Aqui embaixo, se você ver, tá escrito aqui, ó, Build Succeeded. Beleza? O que eu vou fazer aqui agora? Esse arquivo, ele fica aberto aonde? Fica aqui em Documents, fica na pasta onde foi desenvolvido o seu projeto, ó. Então, você pode vir que eu vim na minha pasta de documentos, vou voltar aqui, vou fazer mais devagar. Pasta de documentos, a versão do seu Visual Studio, então no meu caso 2013, pasta projetos, a pasta do seu projeto, Script Task,
dentro de bin deployment. E você tem aqui, ó, scripttask.sys deployment manifest. Duplo clique, você vai ter um wizard, como eu falei anteriormente, onde que você quer realizar o deploy desses pacotes. No file system, lembrando que no modelo antigo existe essa possibilidade, ou no um modelo de SQL Server Deployment, ou seja, você vai salvar no MSDB. No nosso caso aqui, eu vou escolher o SQL Server Deployment. Qual a instância? A mesma coisa aqui, você pode escolher uma instância remota do seu servidor lá. Você está no servidor de dev, quer jogar isso aqui para servidor de produção. Qual a pasta? Ó, aqui já difere um pouquinho, você tá vendo? Você não tem a pasta criada. Então vamos criar a pasta aqui. Vou conectar através do meu Management Studio, vou conectar em Integration Services. Aqui em Integration Services eu vou criar uma nova pastinha dentro do MSDB. Então vamos criar aqui uma pasta nova chamada, por exemplo, Package Deployment Model. Pronto, pasta criada. Vamos sair aqui. Vamos voltar. Beleza, Package Deployment Model, selecione essa opção. Next. Aqui é onde existem as dependências, né, do meu projeto. Next, next, finish. Feito o deploy. Vamos dar uma olhada aqui. Está aqui os meus dois pacotes. Beleza, pessoal? Então, é assim que você configura os dois modelos de deployment. Execução de pacotes. Bom, você já fez tudo que você poderia fazer em seu projeto do Integration Service. Porém, a mais importante precisa ser feita: automatizar a execução deles. Com a adição aí do Project Deployment Model no SQL Server 2012, eu poderia citar 3 maneiras de execução de pacotes. A primeira seria através de TSQL. Com a criação do syscatalog e do banco de dados, né, do sysdb, é possível que através de Stored Procedures você possa realizar a execução do seu pacote de Integration Service. A segunda maneira seria através do DTExec, que ele é um utilitário de linha de comando que está incluído no SQL Server. Você pode utilizar, por exemplo, o DTExec não apenas para executar um pacote, mas também para configurar esse pacote. Vale lembrar, né, que o DTExec está disponível apenas através de linha de comando, né, através do prompt de comando. A terceira maneira seria através do DTExec UI, que ele é encontrado apenas em versões mais antigas do SQL Server. O DTExec UI é a versão gráfica do DTExec. Você tem as mesmas opções, porém com uma tela para te auxiliar você nessa configuração. Por último, a gente tem o que? O SQL Server Agent, né? O nosso famoso agendamento aí de jobs no SQL Server. Então o SQL Server Agent tem uma opção lá para você executar pacotes do Integration Service. Como eu estava falando do SQL do Agent, né? Ele dispensa apresentações. Ele é o responsável por agendar qualquer rotina que você queira automatizar no SQL Server. E fora dele também. Porque você consegue executar, por exemplo, processos chamando o cmd.exe. Então o SQL Server Agent, para mim, se não, é a melhor opção que existe para agendar o seu pacote. Apesar de eu não indicar muito essa opção, o Windows Task Scheduler é uma outra opção para isso. Né? Você pode agendar e executar os pacotes do Sys. Lembra que a gente falou anteriormente do utilitário DTExec e do DTExec UI? Então, se você quiser utilizar, por exemplo, o Windows Task Scheduler, a gente pode chamar esses utilitários de linha de comando para executar os pacotes do SQL Server. Não existe problema nenhum quanto a isso. Apesar de não recomendado, porque pode acontecer problemas com seu scheduler,
você pode utilizar esse modelo sem problema nenhum. A seguir, nessa demonstração, nós vamos ver como agendar e executar pacotes no Integration Service. Bom, pessoal, mostrando primeiro aqui como que eu executo através do DTExec, seria da seguinte maneira. Ó. O que eu fiz? Eu tinha feito o deployment naquele momento do script task, mas eu fiz o deployment aqui daquele outro projeto porque esse projeto está funcionando corretamente. Então, apenas para fim de demonstração e a gente não ter nenhum problema aqui, né, com a execução do mesmo. Então, eu vou utilizar esse carinha aqui, por exemplo, o Constraint Precedence. Olha como é simples também utilizar o DTExec. DTExec. Se você quiser saber todos os parâmetros, é só você fazer um barra, ponto de interrogação. Ele traz para você todas as opções que você pode configurar. Então você pode ler cada uma delas aqui. Se você já souber, você pode fazer o seguinte. E aqui eu vou mostrar para vocês o modelo mais fácil. Beleza? Ó, DTExec barra SQ. Se vocês estiverem vendo aqui, ó, SQ é o Package Path, ou seja, lá do SQL Server. Então eu vou colocar aqui Package Deployment Model, que é o nome do da minha folder, né? Barra Constraint Precedence. Agora outra que a gente precisa é barra ser. Olha só, que é o server, né? A gente precisa da instância. SRV TRL 365. Mandamos executar. Olha só, executou com sucesso. E assim a gente pode verificar como que executa então um pacote utilizando o DTExec. Certo? O nosso próximo passo será o quê? Utilizando o SQL Server, né? Vamos utilizar o agent aqui. Então eu vou criar um job, new job. O owner aqui eu tenho como prática colocar o SA por questões de boa prática apenas. E vamos colocar aqui SSS Package PKG. Apenas para teste. Steps, vamos adicionar um novo step. Aqui em type você precisa mudar para SQL Server Integration Service Package. Beleza? E aqui você tem diferentes maneiras, ó. Ou você pode pesquisar num SQL Server, num File System, num SSIS Package Store ou num SSIS Catalog. Aqui nós temos duas opções viáveis para esse momento: SSIS Catalog ou SQL Server. Se eu for no SQL Server, olha só o que acontece. Vou colocar aqui localhost. Para onde que ele vai apontar? Para o meu banco de dados MSDB, correto? Se eu for e colocar syscatalog, ele vai me apontar para onde? Pro catálogo do SQL Server. Então eu posso selecionar aqui, por exemplo, Constraint Precedence. Vou colocar aqui apenas um nome qualquer, Step 1. Aqui, se você quiser mudar, fica ao seu critério, né? Ok. Para esse pacote em si, eu não vou realizar nenhum schedule, né? Se você quiser, bom, fica ao seu critério de como realizar. E aí eu vou clicar em OK. Cliquei em OK, tá aqui. Vou mandar executar. Vamos aguardar aí a execução dele. Vamos ver se vai terminar, né, com sucesso. A gente espera que ele termine com sucesso, sem problema nenhum. E aí termina a execução do nosso pacote. Legal, terminou. Uma coisa legal que foi adicionada com o syscatalog são os relatórios e são os níveis de informação que a gente consegue ver. Se a gente voltar aqui a Integration Service Catalog, se a gente for aqui no módulo 5, por exemplo, aqui dentro do projeto, e eu for aqui em relatórios, Standard Reports, eu posso ver aqui, ó, All Executions. Isso aqui, ele poderia falar que ele já vem feito com o Reporting Service. A partir do momento que você fazer o deployment do Integration Service Catalog, esses relatórios eles são criados e essa informação ela é populada automaticamente. Eu não estou fazendo aqui nenhuma, não estou populando
nada diferente, não estou realizando nenhum login extra, nada que o próprio Integration Services não faça. Então olha só, você tem aqui todas as execuções e ele mostra para você tudo o que aconteceu. Ó. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, em All Messages. Vamos clicar nesse relatório. Vamos aguardar agora ele retornar as informações, ele está salvo tudo em banco de dados e aqui tem todas as informações, ó. Duração, start time, quem foi que chamou a conta de serviço, tudo que ele fez aqui, por exemplo. Então, isso para você realizar um troubleshooting é muito valioso. Você pode voltar aqui também, por exemplo, e ver aqui Execution Performance. Então, você também tem a possibilidade de ver contadores de performance, por exemplo, do seu pacote. Claro que ele só executou uma vez aqui, então a partir do momento que ele executar mais vezes, ó, você vai começar a ter um gráfico aqui de qual foi a execução. Então, imagina o quão valioso isso é para você que está investigando, por exemplo, performance. E aí você vai começar a ver performance, você vai poder ver aqui qual é a parte do meu pacote que está mais demorando para executar. Ah, beleza, é o Dataflow Task, é o For Each Loop Container, é um Script Task. Então, com isso, você consegue ver muito mais informações. Agora você consegue também perceber a diferença entre o modelo de Project Deployment Model e também o Package Deployment Model. Com o Package Deployment Model, você não consegue ver esse tipo de informação. Isso aqui você teria que, por exemplo, habilitar os logins do SQL Server, teria que fazer uma série de outras configurações para poder ter acesso a essas informações. E aqui no Project Deployment Model você tem isso default, já é configurado na sua instância. Beleza, pessoal? Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês. A gente não entrou muito avançado, existem inúmeras possibilidades de configuração, a gente não viu, por exemplo, environments, mas o intuito aqui era mostrar para você a diferença entre os dois, mostrar para você como você realiza um deployment, como você realiza um agendamento. Isso para quem nunca trabalhou com Integration Services, poder realizar isso é muito valioso. Beleza, pessoal? A gente terá outros treinamentos no Learning 365 que aprofundarão o Integration Service. Serão treinamentos mais avançados. Este foi um treinamento mais básico. E chegamos ao fim de mais um treinamento sobre SQL Server. Nesse treinamento a gente explorou o Integration Services do início ao fim, mostrando como criar o seu primeiro pacote, como realizar diferentes configurações, até mesmo agendando a execução desse pacote no SQL Server. Eu espero que vocês tenham gostado desse treinamento e até o próximo. Obrigado